Quem que tá cantando? Não sei quem canta mesmo essa música, né, Pelo Amor? Quem Eu não que lembro. é uma... que tá cantando? São umas mulheres que Oi, cantam. gente, a gente tá no... São umas mulheres? É, tudo mulherada, hein? Tudo mulherada cantando? Tudo poderosa. Oi, começou a quarta-feira cinzentinha, gostosa. É, né? Pra Sol que gosta de fresquinho, né, Sol? Eu Tá? gosto de friozão. Tá Aliás, chegando. por falar em frio, vamos dar um pulinho até o Canadá, Luquinha. Olha que chique, Ontem gente. eu tava comprando ovo e banana, meu café da manhã no supermercado. Aí uma linda falou assim, ai, Sol, a minha filha Ana Carolina Fialho, Chique, ela hein? mora no Canadá e ela acompanha falando nisso todos os dias. A mãe dela que me parou no Que supermercado. beijo. Olha Nossa, que grande. bonitinha, né? Um beijo, viu? Beijo. Obrigado, minha querida. Um beijo pra toda a família Fialho também. É, um beijo no coração. Bom, bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração antes de começar o nosso bate-papo? É muito comum, né? Tem gente que culpa o outro pelos erros de que está acontecendo na vida dele e tal, e não assume a própria responsabilidade. O negócio é o seguinte, se você ficar sentado reclamando, se sentindo vítima, se sentindo infeliz, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Assuma o seu erro, pede perdão para Deus e toque em frente. Esse é o nosso toque de hoje, Luquinha. O que tem no programa? Só o Ministério Público volta a pedir a prisão do ex-presidente Michel Temer e uma comunidade se mobiliza para salvar 2 filhotes de elefante. Converse com a gente, abra o seu coração, utilize as redes sociais e também, se preferir, o telefone ao vivo. E no nosso Face tem um kit Tracta para você ficar muito linda, então para você concorrer, você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho e já participar, tá bom? No Instagram tem um kit Ortovip para você participar também, é muito fácil. Você vai curtir as postagens, marcar aqui 2 amigos também e torcer para ser sorteado. Para você que vai casar em junho ou em julho tem prêmio também, um dia de noiva incrível no Paris, Brasil. É só você curtir e comentar esse post, tá no nosso Face e você já concorre. E hoje, para quem participar ao vivo, a gente vai sortear esse incrível kit Tracta, lindo demais, você pode até aproveitar e já dar de presente para a mamãe também. Então ligou ao vivo, 3922-1387, fez a sua pergunta, você participa. Agora para o mês todo, do mês das mães, você pode torcer também e participar curtindo, compartilhando essa fotinho no Face. No dia 31 de maio a gente sorteia, viu? São vários prêmios para você participar, fique à vontade para conversar com a gente, porque hoje é dia de papo cabeça. Como é que você falou ontem na chamada? Ser mãe? Não lembro. É meio prega, mas eu ouvi falar uma vez assim, que ser mãe é padecer no Ai, paraíso. que coisa dramática. Eu gosto de um drama. Não, todo mundo fala, ai, você é mamãe, que coisa linda. Momento lindo, momento único, momento sublime, momento de bênção, né? Até nascer. Até nascer, porque aí, não, vem, é tudo lindo. Tem aquelas mamães de primeira viagem e aquelas já calejadas, né? Agora, será que esses desafios dessas mamães, Luquinha, tanto as de primeira viagem quanto as calejadas, são muito parecidos? Quais os maiores desafios para quem quer ser mãe? Porque fala, é lindo ser mãe. Tá, mas o que você vai passar daqui pra frente? Tem como você preparar? Tipo, se eu souber ou se eu aprender isso antes, é melhor. Será que tem? Ela é mamãe de uma linda, da Martina. Verdade. A nossa querida amiga e psicóloga Fabiana Luquemaio. Ei, chega, vamos salvar mães. Porque tem mãe de primeira viagem desesperada. E tem mãe de quarta viagem que tá enlouquecendo. Eu lembro quando a Fabi vinha aqui, Difícil. antes ela ter a Martina, ela falava assim, eu quero ver quando eu for mãe. Qual foi o seu maior desafio, Fabi? Quando veio a Martina, você lembra? O meu. É, porque você atual, lida com isso todos os dias, né, no seu como, consultório. como eu, assim, naturalmente, sempre gostei de criança e eu tenho alguns afilhados e sobrinhos, eu meio que trocar fralda, dar mamar, essas coisas, dar banho, essas coisas não me assustavam, né, o dia a dia. Porque eu acompanhei um pouco das minhas irmãs, cunhados, então eu acho que hoje o maior desafio é trabalhar o dia a dia, sabe? A paciência, tolerância, tranquilidade ao lidar com o nosso paradigma, já o nosso mapa mental. Quando você vê seu filho ali, sua filha fazer birra, etc e tal, você dá o espaço para isso e depois atuar, não atuar assim, no ímpeto. Entendi. Eu acho que esse está sendo um desafio bom para mim. E até bom que é um crescimento para as mães também, né? Essa mudança de foco, de atitude, né? É verdade. Você aprende, né, Luquinha? Sol, tanta gente conversando sobre o carinho com mãe. E a Paloma mandou pra gente também uma pergunta tão interessante. Um beijo, viu, Paloma, pra você. Meu nome é Paloma e eu tô grávida do meu primeiro filho.
Eu tenho muitos medos e um deles é saber se eu vou ou não ser uma boa mãe para o meu filho. Todo mundo fala que depois que a gente tem filho, ele acaba sendo a nossa prioridade. Isso é um mundo muito novo para mim. Eu queria saber se esse medo de ser ou não uma boa mãe, ele é comum entre as mães de primeira viagem e se ele passa depois de algum tempo. Que linda, que venha com muita saúde e muita bênção, viu? E aí, Fabi? Então, Paloma, é normal, é muito comum ter esse medo. Às vezes até tem uma angústia após, quando aquele serzinho chega no seu, né, acho que no seu braço. Falei, meu Deus, é normal a gente pensar assim, será que eu vou dar conta? Vai dar conta porque você vai arrumar força, informação, ajuda, né, das pessoas, você mesma vai se informando agora enquanto você está grávida, você vai dar conta sim. E o medo é muito comum e normal. Quanto mais informações você tiver, e acho que suporte, ajuda familiar ou de alguém para te ajudar é super importante também. Olha que legal. E agora a gente tem uma participação na linha, Fabi. Vamos ver quem está com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, minha linda. Você quer falar seu nome? É a Fátima. Oi, Fátima. E aí? Tudo bem, querida? Tudo bom, meu amor? Fica à vontade. Um abraço para você e para o Luquinha. Obrigada, minha linda. Doutora. Obrigada. Ai, Solange, eu não acho, assim, não tem desafio nenhum de ser mãe. Se eu fui mãe solteira e eu amo meus filhos e gosto muito deles, dos meus netos, crianças. Então, eu não acho, assim, desafio, não tem desafio nenhum. Tá, você, assim, o desafio de, por exemplo, como a doutora Fabiana falou, de repente fez a primeira birra e você achava que ele dá de um jeito e transformou esse jeito em outro de ser. Isso passou por você também, não? Ah, não. A Solange, a minha filha que é cadeirante, que era, assim, muito chorona quando era criança, agora já não. Ela não é mais. Entendi. Esse é um grande medo. Aliás, obrigada, viu, minha linda, pela sua participação aqui. O Jair, ele está dizendo o seguinte, que eles vão ser papais e mamães. Ele falou assim, vamos ter o nosso primeiro filho agora. Minha mulher ficou com vergonha de mandar uma mensagem. Mas nosso medo é que a criança tenha um futuro bom. Essa questão de já propagar, de você projetar o futuro da criança, isso é saudável ou não? Então, não é nem questão de ser certo e errado. É importante ter baixa expectativa. Sabe, eu falo que educar um filho é um dia de cada vez. Uhum. Sabe, é o primeiro. Primeiro é curtir a gestação, depois ele pequenininho, porque o futuro dele, se ele vai ser bem ou mal sucedido, vai depender muito do processo todo. Então, não se preocupe com a adolescência, com a droga ou com o futuro. Hoje, sabe, todo dia você dá valores, ensinamentos bacanas. E claro que todos nós pais queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Você pode querer isso, só tem que tomar cuidado com alta expectativa, porque lidar com essa frustração depois é um problema maior, mas claro que faz parte de todo esse processo, né? Exatamente. A gente está fazendo esse programa hoje justamente porque domingo é Dia das Mães. E por falar em domingo, Dia das Mães, sabe quem saiu da cadeia hoje? Parece a saidinha mentira, do Dia das Mães? Parece mentira, né? Suzane von Richthofen, que mandou matar o pai e a mãe. É aquele lance que a gente não entende muito a justiça, né? Bom, a gente vai ficar conversando mais sobre esse assunto também. Fique à vontade para mandar sua pergunta ou depoimento. Mas agora a gente vai ficar muito bem informado com as notícias da redação. E o Tribunal Regional Federal 2 decide hoje se o ex-presidente Michel Temer deve voltar à prisão. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O Ministério Público voltou a pedir a prisão do ex-presidente Michel Temer no inquérito que apura irregularidades em um decreto sobre o setor portuário. Além dele, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região analisa também se devem voltar à prisão o ex-ministro Moreira Franco, o suposto operador do esquema João Batista Lima, entre outros. Confira agora com Lana Canepa. Força-tarefa da Operação Greenfield investiga os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva que Temer teria cometido ao editar o chamado Decreto dos Portos em 2017. Segundo os procuradores, as prisões do ex-presidente e do coronel Lima são fundamentais para o andamento das investigações. No mês passado, a Justiça rejeitou outro pedido de prisão. A defesa de Michel Temer diz que desconhece os termos do pedido de prisão e
deferido o recurso interposto contra a decisão que o indeferiu. A nota diz ainda que, ao ler em matérias jornalísticas os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal, constata-se a absoluta falta de observância dos princípios comezinhos de direito e a afronta ao próprio senso de ridículo. Afirma também que não há investigação em curso a ser protegida, pois foi oferecida a denúncia, aliás, recebida, conforme noticiou a própria imprensa. E prossegue a nota. A insistência em ver preso um homem que nunca deu causa a isso demonstra a ausência de compromisso, até mesmo com o senso do ridículo. E conclui: o Poder Judiciário haverá de continuar a impedir a adoção de medidas descabidas e feridoras das garantias constitucionais. Opinião muito pessoal, independente de partido, o país está nessa situação por N governos anteriores que passaram por N situações de corrupção que nós estamos vendo serem deflagradas agora. É tudo mentira, né? Parece que é brincadeira que estão fazendo com esse país. E por falar nisso, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Lava Jato, chamada Disfarces de Mamon. Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 41 de busca e apreensão em 35 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 3 funcionários, viu, Luquinha, do Banco Paulista S.A., já foram presos. Pedro, virando um pouquinho só a página, o Ministério Público Federal fez mais uma denúncia contra Wesley Batista, um dos donos da JBS. Mais uma. Explica pra gente, Pedro. Olha só, a denúncia é de que o Wesley comandou operações de câmbio que renderam mais de 60 milhões de reais às vésperas do vazamento da delação premiada dele e do irmão Joesley Batista. Confira agora na reportagem de Sandro Barbosa. Os acordos de delação premiada firmados pelos irmãos e empresários Joesley e Wesley Batista, além de garantir a impunidade dos criminosos confessos, ainda possibilitou muito lucro para os dois. Segundo a Procuradoria da República em São Paulo, que apresentou nova denúncia contra Wesley, o sócio da JBS realizou operações cambiais em dólares na Seara Alimentos e na Eldorado Celulose, empresas do grupo, quando os acordos ainda estavam em sigilo. Entre os dias 9 e 16 de maio de 2017, a Eldorado comprou 280 milhões de dólares, o triplo do lucro obtido pela empresa no ano anterior. A Seara fez compra de dólares futuro no valor de 25 milhões, 50 vezes superior à média das operações cambiais da empresa. Em nota, a defesa de Wesley disse que as operações eram típicas e fundamentais para o dia a dia das empresas e que o empresário não tinha como saber quando sua delação seria homologada. Com as operações, Wesley teria faturado 64 milhões de reais de maneira ilegal. Para a Procuradoria da República, os irmãos Batista deveriam estar presos. Esta é a segunda denúncia contra o Wesley Batista pela prática de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para atuar no mercado de capitais. Em 2017, ele e o irmão Joesley tiveram a prisão preventiva decretada em uma decisão inédita da Justiça brasileira, suspeitos de terem cometido o crime. O processo está em fase final na Justiça de São Paulo. O grupo JF, controlado por eles, comprou $1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação de uma conversa de Joesley com o então presidente Michel Temer. Pois é, e tudo isso, Luquinha, acabou de sair uma notícia agora, muitas vezes a gente bate bastante nessa tecla. Parece que algumas pessoas do judiciário que deveriam fazer justiça para o país, elas contribuem para que a corrupção continue acontecendo. Olha essa notícia. O STF, Supremo Tribunal Federal de Justiça, órgão máximo do país, ele simplesmente estendeu a ordem de imunidade de prisão a deputados estaduais. Ou seja, agora as assembleias nos estados podem reverter a ordem de prisão contra parlamentares. Então, se tiver uma ordem de prisão, pode ser revertida. O único ministro que falou que é reduto de bandido foi o Barroso. O resto está tudo igual. Por que seres intocáveis, Sol? Não sei.
Acho que é para ninguém tocar neles também. É a democracia né, do país. Né? É um jogo, na verdade, né? Muito triste. Conversar com o Pedro agora sobre a Tamoios. Vejo um movimento bom por aqui, Pedro, mas também parece tudo muito tranquilo, é isso? Exatamente, Lucas. O tempo é instável em toda a região do Vale do Paraíba. Na Tamoios, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos, sem problemas com lentidão. Na Dutra, mesmas condições. Pode chover em um ponto e outro, mas o motorista viaja sem problema nenhum. Perfeito. A quarta-feira amanheceu com o tempo fechado e agora à tarde continua assim, com possibilidade pequena de chuva em pontos isolados. Por exemplo, em Campos do Jordão, máxima de 16 graus, temperaturas menores também por aqui, sol máxima de 22 em Caçapava, 24 em Roseira e também em Piquete. Já no litoral também, possibilidade de chuva com trovão, máximas de 29 tanto em São Sebastião quanto em Ubatuba, destacar a cidade aqui de São José dos Campos, hoje máxima de 22, amanhã 24 e a temperatura vai subindo, tanto que domingo o sol chega a 28 graus, mas com tempo instável para o domingo. Mais de 32 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe em todo o país. Olha isso. A gente já comenta, dá esse alerta para você, mas hoje também aqui no programa tem dicas de saúde com a Vale Infusões para você. Boa tarde, eu sou o Dr. Hugo, cirurgião do aparelho digestivo e obesidade da Vale Infusões. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a flora intestinal e a importância dela e a barreira do nosso corpo que ela é.